Se tem quali maluco, tem corrida maluca, nós vamos falar sobre o GP do Azerbaijão agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e o que presenciamos hoje é uma corrida histórica, uma corrida daquele jeito que todo mundo quer assistir, com emoção até a última volta, com imprevisibilidade, com disputa, é isso que nós queremos ver da Fórmula 1 a partir de 2022, pelo menos. Então nós temos aqui uma situação completamente atípica, uma corrida que com certeza não vou conseguir falar tudo somente num vídeo, então aqui nós vamos focar no que aconteceu com os líderes do campeonato, que são Verstappen e Hamilton, e claro, vamos passar também pelo pódio em si, mas nos outros vídeos nós vamos falar muito mais sobre os outros pilotos, nós temos muita coisa para conversar sobre Azerbaijão. Nós vimos uma largada que o Hamilton já saiu muito forte, tentando passar o Leclerc, mas aí teve toda uma situação em que o Leclerc ainda conseguiu se manter na frente, mas por pouco tempo. Hamilton faz a ultrapassagem, Verstappen faz a ultrapassagem, todo mundo começa a passar o Leclerc, e o que nós vemos é que então a batalha Verstappen-Hamilton estava ali justamente nos detalhes, o que iria acontecer naquele momento. Nós tínhamos uma Mercedes, duas Red Bulls, as Red Bulls vindo para cima da Mercedes do Hamilton, e naturalmente no pit stop nós vimos o Hamilton tendo um problema por conta do Gasly que estava saindo, né? Sempre o Gasly, o pessoal já está brincando com a questão do Gasly, e no pit stop as Red Bulls conseguiram inverter essas posições e passar para primeiro e segundo. Até aí estava tudo muito normal, a corrida estava seguindo um curso muito normal, não tinha grandes coisas acontecendo, uma outra batalha lá atrás, realmente a corrida estava mais parada, mais naquela imprevisibilidade do que vai acontecer no final, eles vão ter pneu para chegar até o final, eles vão conseguir, por exemplo, uma estratégia de uma parada só, enfim, estava nesse esquema. Até que Lance Stroll tem um pneu que estoura e ele bate, pelo menos tudo indica que foi um pneu que estourou, ele bate forte na reta principal. A corrida tem o safety car e aí as coisas ficam um pouco mais emboladas, porque o Hamilton tem a possibilidade novamente de atacar o Pérez com mais afinco e de ir para cima das Red Bulls. Com isso, nós já temos uma situação um pouco diferente. E na relargada, mantém-se as posições, Hamilton tentando passar o Pérez, não consegue, o Hamilton até fala no rádio, olha, no setor ali do miolo, eles estão mais rápidos, a gente consegue chegar na reta, mas no miolo eles não estão deixando chance pra gente. E a Red Bull estava apostando nisso, o Pérez segurar o Hamilton e o Verstappen ir embora. É o trabalho de segundo piloto que a Red Bull queria desde que o Ricciardo saiu. O Ricciardo não era um segundo piloto, mas quando ele sai a Red Bull procura um segundo piloto para substituí-lo, para poder colocar ali o Verstappen com prioridade. Nesse caso, nós temos uma corrida que estava muito bem encaminhada para a Red Bull. O Bottas estava horroroso a corrida inteira, o Bottas péssimo, o Bottas absolutamente ridículo a corrida inteira. As pessoas acham que as críticas não são fundamentadas, mas são. O Bottas ele não conseguiu fazer ultrapassagens durante o Grande Prêmio. Ele ficou o tempo inteiro em 10º na corrida e o Hamilton andando sozinho contra duas Red Bulls e claramente com as dificuldades que nós já tínhamos citados do carro da Mercedes. A Mercedes não consegue andar muito bem no circuito de rua e com esses pneus mais macios, é o que tudo indica. E o Hamilton fazendo o que podia, e o Pérez controlando o Hamilton e o Verstappen indo embora até que chegou um ponto que o Verstappen também só controlava o ritmo. Nós temos então a corrida se desenvolvendo de uma forma muito tranquila, muito normal, brigas acontecendo lá atrás, que nós vamos falar em outro momento, até que vem ali pro finalzinho da corrida, acontece o que ninguém imaginava. Max Verstappen, que vinha numa corrida perfeita, sem erros, numa corrida em que ele já estava administrando o ritmo, por mais que ele estivesse fazendo volta mais rápida, os pneus estavam em excelentes condições. O Christian Horner fala no rádio com o Michael Masi que não tinha absolutamente nada que indicasse um estouro, um furo de pneu, não tinha uma vibração, não tinha nada, ou seja, o pneu estava em perfeitas condições e o Verstappen estava andando tranquilamente, sempre mantendo a casa dos 3 segundos para o Pérez e o Pérez controlando o Hamilton. Se tinha alguém para estourar pneu, era o Hamilton e o Pérez, porque eles estavam brigando diretamente ali, principalmente o Hamilton que estava atrás, estava no ar sujo do Pérez. E com isso, nós vimos o Verstappen estourar o pneu também naquela reta, na grande reta de Baku, e a corrida dele vai para o saco e ali o campeonato tem uma reviravolta absurda. Uma reviravolta onde o Hamilton, o pessoal fala aí brincando que ele nasceu com o traseiro virado para a lua, né? O Hamilton estava no momento blessed dele, eu até brinquei com isso lá no Twitter. Ele vai para a segunda posição, o Pérez assume a ponta e agora o Hamilton está tranquilo, ele só precisa marcar aqueles pontos do segundo lugar para assumir a liderança do campeonato novamente, e o que era um desastre para a Mercedes acaba se tornando uma corrida de minimizar danos muito boa, diga-se de passagem.
E então nós temos a bandeira vermelha para tirar o carro do Verstappen, etc. E na relargada acontece o plot twist mais uma vez. Hamilton erra a frenagem, você vê que o freio dele estava um absurdo de quente naquele momento da largada. Muito provavelmente o freio não deu conta, ele não estava na temperatura ideal no momento da frenagem, o Hamilton passou reto e com isso ele não marcou pontos. O Hamilton terminou a corrida em 15º, atrás das duas Haas, por exemplo, e à frente das duas Williams. O Hamilton não marca pontos, mas deixa o campeonato ainda bem disputado, porque a diferença dele para o Verstappen, se não me engano, são de 4 pontos. Então é uma diferença bem pequena que o campeonato está bem aberto. Mas se o Hamilton ia sair com uma grande vantagem no campeonato, acabou que ele sai sem pontos e a Mercedes sai sem pontos porque o Bottas termina na 12ª posição. Uma corrida terrível do Valtteri Bottas, que quem olhar a tabela vai falar, poxa, ele terminou à frente do Hamilton, mas a verdade é que o Bottas foi terrível durante todo o final de semana. O Hamilton fez muito bem em largar lá na frente e ainda conseguir se manter na frente durante um bom tempo, tendo esse azar aí do freio. Algumas pessoas falam, sorte, mas também às vezes acontece o azar, o freio não estava ali na temperatura ideal, ele passou reto. É um erro do piloto? É um erro do piloto, eu não vou tirar a culpa dele, mas ainda assim é uma coisa que existe também da máquina, o piloto não é 100% culpado nesse tipo de situação, a máquina não estava no seu melhor naquele momento. Pérez então lidera e vence. Temos uma batalha fantástica entre Gasly e Leclerc no final, fantástica, racing puro, sem DRS, uma batalha onde os dois botam de lado, faz a ultrapassagem, o outro devolve a ultrapassagem, depois passa de novo, enfim, realmente muito bonito de ver, foi espetacular de ver Gasly contra Leclerc, e o Vettel numa corrida fantástica, sensacional a corrida de Sebastian Vettel, um tetracampeão tendo uma corrida de tetracampeão. Algumas pessoas acham que odiamos o Vettel por criticá-lo, mas a gente critica por conta da performance dele na pista. E quando ele vai bem, naturalmente elogiamos, porque temos que ser justos, temos que analisar a performance. Eu não me importo se você é fã ou hater do Vettel, nós temos que fazer aquilo que é coerente. E o que é coerente? Criticar quando tem que criticar e elogiar quando tem que elogiar. Hoje Sebastian Vettel deu uma aula de como um tetracampeão pilota, de como cuida dos pneus, de como sobe um pelotão, de como faz a estratégia funcionar. Sebastian Vettel foi fantástico, só não venceu porque Pérez tinha um carro melhor e Pérez também fez uma corrida igualmente fantástica dentro das possibilidades dele. Vettel então, um segundo lugar excelente para Aston Martin, somou muitos pontos que talvez a Aston Martin em circunstâncias normais não somaria ao longo da temporada, já que o carro dela está um pouco para trás das suas concorrentes. E nós temos então que sim elogiar Vettel, o piloto do dia na minha opinião, foi o grande piloto do dia, o que ele fez com essa Aston Martin foi absurdo, e o Gasly ali em terceiro merecendo também um pódio, o AlphaTauri muito forte com o Gasly, o Tsunoda teve uma corrida também sólida, foi uma corrida legal do Tsunoda, é bom ver o Tsunoda recuperando a forma, mas claro, assim como o Vettel, nós temos que falar do Tsunoda a mesma coisa, foi um bom resultado, mas isso não significa que voltou à boa performance. Nós vamos ver se Vettel e Tsunoda estão realmente andando bem, se isso for constante, se constantemente eles apresentarem resultados dessa forma. Porque senão vai ser que nem um Raikkonen da vida, que entrega uma boa performance numa corrida e depois some, simplesmente some nas mais diversas corridas da temporada. Inclusive o Raikkonen marcou um pontinho hoje, a gente vai falar sobre ele depois em outra oportunidade. Mas esses três primeiros, corrida fantástica, Leclerc fez o que pôde com a Ferrari, Norris recuperou posições, Alonso... Olha o Alonso aparecendo ali na 6ª posição, também o Sainz marcando pontos com a Ferrari, Ricciardo marcou ponto com a sua McLaren, mas ficou ali também bem atrás do Norris mais uma vez, e Raikkonen fecha os pontuáveis, Ocon, Stroll e Verstappen abandonaram, e o Russell, se não me engano, também abandonou no finalzinho e levou o carro para o box lá antes da largada. Então esses abandonaram, o Ocon com problema no motor, o Stroll e Verstappen com estouro de pneu, que é preocupante demais para a Pirelli, é preocupante demais, e então nós temos um Russell levando o carro para os boxes no final. Qual a sua opinião desse grande prêmio? Eu vou gravar mais vídeos sobre ele, vai ter no Ressaca Express, vai ter aqui no Ressaca Principal. Isso foi um apanhado geral aqui de uma corrida fantástica, sensacional que tivemos, com plot twist nos primeiros colocados acontecendo no final da corrida. Diz aí, então, a sua opinião, se inscreva, ative o sininho. E lembrando que a revista para os apoiadores saiu ontem, dá uma olhada lá, ela tá mais objetiva e eu peço a vocês que deem sugestões de informações para a gente incrementar ela com informação e não com encheção de linguiça, mas com informação relevante. Um grande abraço, valeu e falou!